Olá pessoal, então vamos conversar hoje em Educação e Cuidados na Primeira Infância sobre algumas orientações de estágio relativas à pauta 1, ou seja, a caracterização institucional, ok? Então, qual é a primeira coisa a fazer? Fazer a identificação da instituição. Vocês devem colocar nome completo, localização, segmentos que atende, porque nem todas as instituições se focam apenas na educação infantil, elas podem também se remeter ao ensino fundamental, ensino médio, então é importante demarcar essas informações. Descrever a quantidade de alunos atendidos por segmento, quantidade de crianças de 0 a 3 anos atendidas, tipo de instituição, se privada, pública, conveniada ou filantrópica, ok? É importante também levantar o histórico da instituição. Isso vocês fazem a partir de conversa com o coordenador ou por meio de leitura de documentos institucionais da escola. Com base nesses documentos ou nesses depoimentos, relate a história da fundação da instituição, a escolha do seu nome e as transformações ocorridas ao longo dos anos. Depois, detenham-se sobre os espaços e a estrutura da escola, quantidade de adultos que atuam na instituição e suas funções. Então, descrevam, digam, quem faz a função do diretor, quantos coordenadores, quantos auxiliares de enfermagem, se há nutricionista, quantos professores, auxiliares de sala, professor especialista, cozinheira, funcionário de manutenção, secretária escolar, entre outros. Analise a proporção adulto-criança para cada agrupamento, descrito no item acima. Observe o período de funcionamento da instituição e o período de permanência das crianças. É importante também olhar como se dão os agrupamentos. Verifiquem se as crianças são agrupadas por idade ou por outro critério. Então, é muito comum na faixa etária de 0 a 3 o critério ser quando a criança começa a andar ou quando a criança sai da fralda, quando a criança começa a falar. Então, nem sempre o critério é só a idade, ok? Em caso de agrupamento por idade, especifique como os grupos são divididos. Geralmente os bebês são divididos de 5 a 12 meses, ou os maiores de 1 ano a 2. Então verifiquem como é que esse agrupamento ele é realizado, certo? Algo importante também é verificar como ocorrem as refeições. Explicite se elas são preparadas na instituição, se são fornecidas por terceiros, se há algum cuidado especial com a sua composição nutricional. Muitas escolas têm nutricionistas que elaboram um cardápio diferenciado. Então, tentem observar esses dados. Quando não conseguirem respostas a eles apenas pela observação, perguntem para a coordenadora, ou se tiverem acesso à cozinha, para a cozinheira, para pessoas que possam atendê-los nesse momento. Descreva também como são os espaços utilizados pelas crianças, como biblioteca, parques, refeitórios, salas ambiente. Também descrevam espaços que não são utilizados pelas crianças, então onde as crianças não podem ir, há alguma restrição à circulação das crianças, por quê? Então tentem identificar isso nas suas observações. Descrevam ambientes internos e externos, então digam como se dá a limpeza, a ventilação, a acústica, o material de que é feito o piso. Os diferentes espaços permitem uma boa comunicação, observem isso. Observem como se dá o recolhimento do lixo dos ambientes frequentados pelas crianças. Então isso é importante, ver se quando a criança é trocada, se as fraldas são retiradas, como é feito o recolhimento dos restos de alimentos que foram utilizados ali na alimentação das crianças. Verifiquem também questões de proteção, com relação a tomadas elétricas, se há proteção nas tomadas elétricas, qual é a altura que as tomadas estão colocadas, se há armazenamento dos produtos de limpeza, próximos à criança ou não, medicamentos e substâncias tóxicas, se são mantidos fora
do alcance dessas crianças. Observem a altura das janelas, se permitem ou não às crianças a visão do espaço externo, se há grades de proteção que protejam as crianças de possíveis quedas, ok? Observem também a hora da troca e a acessibilidade. Então verifiquem se há o fraldário, uma mesa, uma bancada na altura adequada do adulto e que ofereça segurança às crianças para a troca de fraldas. Verifiquem de que ordem é o material de higiene pessoal, se é individual ou coletivo, como é que esses materiais são armazenados, se está dentro do prazo de validade, se são bem cuidados, de modo a propiciar um uso adequado para a criança. Verifique a quantidade e o acesso das crianças aos bebedouros, aos vasos sanitários, às pias e chuveiros. Verifique o acesso para crianças com deficiências, como rampas, elevadores. Isso é muito importante, a gente tem visto cada vez mais as crianças com deficiências irem para a escola bem mais cedo do que iam há algum tempo atrás, em grande parte aí pela viabilização das políticas, da legislação para a inclusão de crianças com deficiências e necessidades especiais. Então verifique como é que isso está disposto nas escolas em que estiverem fazendo os seus estágios. Verifiquem também a questão do mobiliário. Os móveis são firmes para que os bebês e as crianças pequenas possam se apoiar ao tentar ficar de pé sozinhas. Como é a disposição dos berços? Existem estantes baixas que proporcionam que a criança escolha materiais e brinquedos? Vejam também como são feitas as produções infantis e como elas são expostas. Há paredes e murais, as produções infantis estão expostas nas salas de atividades e ambientes da instituição. Há espaços para leitura, como biblioteca, cantinho de leitura, equipado com estante, livros, revistas e outros materiais acessíveis às crianças em quantidade suficiente. Os brinquedos e materiais, verifique como é que isso é proporcionado e organizado para as crianças. Há brinquedos que respondam aos interesses das crianças em quantidade suficiente e para diversos usos, envolvendo faz de conta, brinquedos para espaço externo, materiais não estruturados, materiais de encaixe, de abrir, fechar, de andar, de empurrar. Há objetos e brinquedos de diferentes materiais para que bebês e crianças pequenas possam explorar texturas, sons, formas e pesos, morder, puxar, pôr e retirar, empilhar, abrir e fechar, ligar e desligar, encaixar, empurrar, etc. Por fim, nessa primeira pauta, verifiquem como se dão as diferentes linguagens, produção das diferentes linguagens nesse espaço de aula, como é isso? Há instrumentos musicais em quantidade suficiente para as crianças? Há materiais pedagógicos diversos para desenhar, pintar, modelar, construir objetos tridimensionais como barro, argila, massinha, materiais para escrever, para experimentar? A instituição disponibiliza nas salas espelhos seguros e na altura das crianças para que possam brincar e observar a própria imagem diariamente? Então, observem esses dados, descrevam esses dados e procurem, na medida do possível, incluir fotos do local. Sabemos que nem todas as escolas autorizam que sejam feitas essas fotos, mas aquelas que autorizarem, peço que vocês, então, incluam essas fotos, de modo geral, logo abaixo da descrição do ambiente, vocês incluam a foto respectiva, correspondente a esse ambiente. Então, se eu estou lá dizendo que eu tenho um parque com um tanque de areia, com brinquedos de trepa-trepa, então coloquem ali a foto do brinquedo de trepa-trepa, a foto do tanque de areia, certo? A foto de materiais, do mural, logo abaixo da descrição desse mural, da descrição desses materiais, ok? Bom,
Na nossa próxima aula, então, continuaremos falando mais sobre as questões relativas a 0 a 3 anos e descrevendo, inclusive, as nossas próximas pautas de estágio. Um abraço e até mais.